Para combater a hemofilia da maneira correta, precisamos antes ter as informações corretas sobre ela. Pensando nisso, o programa Fator Decisivo foi criado justamente para ser o elo entre pacientes, familiares e toda a equipe de saúde envolvida no tratamento e o conhecimento. Estamos juntos neste projeto porque acreditamos que o conhecimento é o fator decisivo para alcançar nosso principal objetivo, que é tratar a hemofilia de maneira correta, com base na profilaxia e assim proporcionar uma melhor qualidade de vida para todos. Assistam, aprendam e aproveitem! Neste módulo, vamos abordar os seguintes temas: o que é a hemofilia, reconhecendo um sangramento, cuidados iniciais, medidas complementares e prevenir sangramento. O fator decisivo na hemofilia é um conceito que visa esclarecer e compartilhar as informações para melhor conviver com a hemofilia. As informações são direcionadas aos profissionais da saúde em geral, cuidadores e educadores de pessoas com hemofilia, as próprias pessoas com hemofilia, de todas as idades e portadores de outras coagulopatias hereditárias. As informações contidas neste programa são fundamentais para todo o suporte necessário e mais liberdade e qualidade de vida aos pacientes. A hemofilia é uma alteração genética na codificação de um dos fatores de coagulação do sangue. Ela pode ser de dois tipos, A e B. Na hemofilia A, essa mudança acontece na codificação do fator 8 da coagulação e na B, do fator 9. Ambas acontecem no cromossoma X sexual. Coagulação do sangue. A coagulação do sangue ocorre pela ativação de uma sequência de proteínas denominadas de fatores de coagulação, que são 13, enumeradas de 1 a 13. Quando ocorre uma lesão que rompe a parede do vaso, inicia-se a ativação da coagulação. Esses fatores são ativados em cadeia de forma que, quando um é ativado, ativam-se os outros como uma engrenagem em que uma roda dentada movimenta a seguinte. As hemofilias A e B são classificadas de acordo com o nível de produção de fator da pessoa com hemofilia. Grave, fator menor que 1%, moderada, fator maior que 1% e menor que 5%, e leve, fator maior do que 5%. Transmissão da hemofilia. A transmissão da hemofilia acontece por uma modificação no cromossoma sexual X, que causa a redução da produção de um dos fatores de coagulação, o que dá origem à hemofilia. O sexo masculino é definido pelos cromossomas XY e a mulher pela combinação XX. A pessoa com hemofilia pode ter recebido essa modificação da mãe ou por uma mutação na sua formação, XY. Ou seja, a hemofilia é sempre transmitida pelas mulheres, mas só se manifesta nos homens, exceto em casos raros com mutação genética. Mulheres portadoras de hemofilia podem receber um cromossoma com a alteração e, mesmo assim, não manifestar os sintomas da doença. Assim, podemos concluir que a hemofilia é uma mudança genética na coagulação transmitida pelo cromossoma sexual X. Os filhos homens de pais com hemofilia e mãe não portadora são livres destas alterações. As filhas mulheres de pai com hemofilia são sempre portadoras de hemofilia. As mães portadoras podem transmitir as alterações genéticas através de gerações até que nasça um descendente com hemofilia. Mulheres que podem apresentar hemofilia
através de mutações genéticas, são raras pela baixa probabilidade estatística. Como reconhecer um sangramento? Os sangramentos podem ocorrer em qualquer parte do corpo, por esforço muscular ou articular. Em geral, são consequências de um trauma, que pode ser leve ou grave. No início do sangramento, ocorre uma sensação diferente antes de acontecer o inchaço ou rigidez local. Os sintomas mais comuns são formigamento, coceira, pressão, aquecimento e travamento. Fique atento, pois quando qualquer um destes sintomas iniciais aparecer, é o momento de aplicar o fator para bloquear o sangramento. Cuidados iniciais em um sangramento. A primeira iniciativa deve ser a aplicação do fator e, em seguida, mantenha o local do sangramento em repouso por pelo menos 24 horas. Coloque compressas de gelo e mantenha o local elevado para reduzir o inchaço. Se necessário, use analgésico. E o mais importante, mantenha a continuidade da profilaxia, pois é ela que manterá e protegerá de consequências mais graves nessas e em outras situações que podem ser inesperadas. Em seguida, algumas medidas complementares podem ser tomadas para melhorar a recuperação. Medidas complementares. Repetir a aplicação de fator após 12 a 24 horas, se necessário. Iniciar a mobilização sem carga após 24 horas. Compressas de gelo. Se não houver melhora, procurar um médico. Sinovite, articulação-alvo e artropatia. O sangramento na articulação é chamado de hemartrose. Uma hemartrose repetida na mesma articulação causa sinovite, processo inflamatório que, quando persistente, poderá causar novas hemartroses. Quando acontece múltiplas hemartroses em uma articulação, ela passa a ser chamada de articulação-alvo. Quando uma articulação-alvo não é tratada adequadamente, ela pode evoluir para uma artropatia e deformidades na articulação. Quando uma hemartrose não é tratada corretamente, acontece o chamado ciclo vicioso da hemartrose de repetição. A seguir, vamos ver um vídeo que explica melhor como se desenvolve uma artropatia. Agora, vamos ver o que acontece no joelho durante um sangramento articular. Os sangramentos nas articulações podem ocorrer espontaneamente ou como resultado de um trauma. É possível ver o sangue começando a vazar para dentro do espaço articular. Se o sangramento não for tratado de forma rápida ou adequada, ele continuará e provocará aumento de volume, dor e eventualmente instabilidade na articulação. Se esse fosse o único sangramento, a sinóvia seria capaz de reabsorver o sangue com o passar do tempo e a articulação se recuperaria. O ferro e os resíduos acumulados são tóxicos para a cartilagem, os ossos e a sinóvia. Como resultado, a sinóvia fica mais espessa e desenvolve minúsculas projeções dactiloides chamadas microvilosidades. O sangue também tem um efeito tóxico sobre a cartilagem e a impede de se reparar. Quando isso ocorre, a articulação pode formar cistos ósseos e a perda da massa óssea pode levar a mais dor e imobilidade. No caso das hemartroses de repetição, ocorrem mais danos na sinóvia e na cartilagem, até que a articulação perca a mobilidade. Isso se assemelha a um tipo incapacitante de osteoartrite dolorosa e o dano torna-se permanente. Desta forma, podemos concluir que o sangramento repetido, mesmo que de pequena intensidade, em uma mesma articulação, leva à sua degeneração. 2 ou 3 sangramentos na mesma articulação bastam para levar
alterações articulares. Sangramento causa dor com imobilidade da articulação. A imobilidade leva à atrofia muscular, instabilidade e deformidade. O local correto para o sangue circular e levar nutriente para todo o organismo é dentro dos vasos. Quando o sangue é derramado para fora dos vasos, causam lesões nos tecidos. Prevenir sangramento. Para pessoas com hemofilia grave ou quando apresentam sangramentos frequentes, a melhor forma de prevenção é a profilaxia. Procure orientação com seu médico para saber qual é a profilaxia mais adequada ao seu caso. Independente da idade, todas as pessoas com hemofilia podem beneficiar-se da profilaxia como prevenção ou progressão de uma artropatia. Pratique exercícios físicos regulares, orientados de acordo com sua condição física. Evite atividades físicas ou trabalhos que levem a sangramentos e mantenha uma boa alimentação e controle do peso para evitar sobrecarga nos músculos e articulações. Benefícios da dose domiciliar, profilaxia, autoinfusão domiciliar. Essas iniciativas reduzem a incidência de sangramento e as sequelas, além de agilizar o tratamento, como é o caso da infusão realizada em casa. Isso proporciona melhor integração social e familiar, com menos ausências no trabalho, maior liberdade de ação e maior qualidade de vida. Autoinfusão e infusão domiciliar. Na autoinfusão ou infusão domiciliar, o paciente realiza a aplicação de fator por si mesmo. Para isso, ele deve receber um treinamento com a equipe do centro tratador. Quando não for possível, um familiar ou a unidade de saúde mais próxima da residência do paciente deverá ser treinado e orientado. Isso facilita a aplicação de doses domiciliar e a profilaxia. Situações de maior risco à vida. A seguir, vamos listar os tipos de hemorragias mais frequentes que podem acontecer. Assim, você poderá conhecê-los e aprender a se prevenir ou cuidar caso aconteçam. Hemorragia do sistema nervoso central, hemorragia digestiva, hemorragias na região do pescoço, hemorragia intraabdominal ou ilho-psoas. Hemorragia do sistema nervoso central. Este tipo de hemorragia é decorrente de algum trauma, pode acontecer em qualquer idade, mas o mais comum em criança. As hemorragias digestivas. A hemorragia digestiva pode ser alta quando acontece do esôfago ou quando acontece até o início do duodeno. Este tipo de sangramento pode ser abrupto, intenso e, em geral, acontece por uma úlcera, varizes ou outras lesões. Hemorragias na região do pescoço. Quando o sangramento acontece no pescoço, ele pode se encaixar em várias classificações: interno, externo, mucoso, muscular, pele ou subcutâneo. Este tipo de hemorragia é perigoso, pois há um risco de compressão de vasos e vias aéreas. Hemorragia intraabdominais e ilho-psoas. O sangramento abdominal pode ter sintomas diversos. É uma das situações mais graves, pois as vísceras são compressivas e o sangramento pode se expandir e, por isso, dores, traumas abdominais necessitam de um rápido atendimento.
Todas as situações listadas necessitam de rápido diagnóstico e devem ser tratadas de imediato com orientação médica, com doses de fator tempo adequados. Caso não tratadas, podem levar a lesões graves ou até a morte. Por isso, é importante saber reconhecer um sangramento, iniciar o tratamento rápido, de maneira adequada, em até 2 horas após o início do sangramento, com repouso na fase inicial. Também deve-se manter uma boa condição física com exercícios adequados e boa alimentação, além de estar integrado com a equipe de tratadores. Ao mesmo tempo, o paciente com hemofilia não deve negligenciar pequenos sangramentos ou demorar para iniciar o tratamento, seja por qualquer motivo. Converse com o seu médico para saber quais atividades são mais recomendadas e quais podem levar a sangramento. Mantenha-se informado e sempre em contato com sua equipe de tratadores e sua associação de hemofílicos.